Opa, e aí, beleza? Não sei vocês, mas eu sempre gosto de Murloc, onde o protagonista tem esse poder muito forte, mas ele não pode usar no momento, ele tem que ir evoluindo para aprender a usá-lo. E também por causa do sistema, no sistema sempre vai travando ele, me lembra muito Solo Leveling. Então espero que vocês gostem, vamos seguir evoluindo e até a próxima. A civilização de Nebulosa. Em uma guerra, sempre haverá dois lados batalhando pela dominância do campo de batalha. Não importa quem morrerá nesse processo, os humanos declaram aquela vitória daquela batalha a Nebula, o seu senhor. Os orcs declararam sua vitória à hegemonia, que também era o seu senhor. No meio daquele banho de sangue, dois seres estavam lutando. Não importa o quanto a hegemonia tentava, Nebulosa sempre vinha com força total. Nebula, querendo acabar logo com aquela partida, ele resolveu jogar uma bomba nuclear na base dos seus inimigos. Mesmo a hegemonia tentando interceptar as bombas, uma havia passado. Aquele seria o fim de hegemonia. Mas os orcs demonstraram tamanha fé, fazendo com que a hegemonia bloqueasse com uma habilidade que era chamada de Orc Santo. Mas Nebula já tinha preparado algo para isso também, usando um satélite para lançar bombas nucleares do céu, assim destruindo o Orc Santo e finalizando aquela partida. Choi Cheong, ele era o top 1 num jogo chamado Mundo Perdido. É um jogo de conquista. Depois de terminar aquela partida e dar um chega pra lá em hegemonia, que já tinha perdido várias vezes e ainda pedia revanche, Choi resolve dormir. Mas antes ele recebeu uma mensagem estranha que apareceu no seu computador, perguntando se ele queria uma aventura inesquecível. Choi nem pensou duas vezes e aceitou, e sendo mandado para outro plano astral, no corpo do seu personagem, Nebula. Uma estranha pessoa chamada Aladdin diz que procurou os melhores para disputar para ver qual deles seria o novo deus do mundo perdido. Os deuses daquele mundo acabaram abandonando aquele mundo, então desde então não tem deus ali para dominar aqueles seres que vivem lá. Então a entidade Aladdin resolveu reunir 33 dos melhores jogadores de Mundo Perdido para eles disputarem entre si, para ver qual deles ganharia o título de novo deus daquele mundo. Além disso, eles herdarão o poder do planeta. Choi perguntou se eles poderiam desistir, só que o Aladdin disse para ele que sim, mas só naquele momento, antes do jogo começar. Se por acaso eles aceitassem, eles jogariam entre si, e quem perdesse, morreria. Por causa dessas palavras, 5 jogadores desistiram imediatamente. Assim, de 32 jogadores, foram para 27. E Nebula sempre buscou uma emoção em tudo. Saber que ele poderia morrer fez com que ele aceitasse esse desafio. Todos ali tiveram que escolher uma carta, que daria para ele poderes. E Nebula ganhou autoridade em cima dos insetos. E ele agora precisava chamar a tribo para começar a devoção deles sobre ele. E ele conseguia evoluir como uma entidade. Nebula vê uma tribo de sapo. Mas eles tinham tudo do bom e do melhor, então não teria como persuadi-lo naquele momento como seu deus. Mas algo acabou chamando a sua atenção. Homens largatos. Todos eles estavam feridos e fracos. E quanto mais desesperado parece uma pessoa, mais fácil ela aceita uma religião. E assim ele começa a sua dominância. O deus da espada do juízo final. Esse foi o início do Apocalipse. Há mais ou menos 100 anos atrás, criaturas mutaram e subitamente começaram a massacrar os humanos. Os mortos também se tornavam mutantes e começavam a atacar os seus entes queridos. O mundo inteiro emergiu num purgatório. Durante esse massacre surgiu pessoas com poderes chamados de despertados. Eles conseguiam lutar contra os mutantes. Devido à taxa numerosa de mutantes, essa pandemia se tornou global. Mas os humanos lutaram com todas suas forças até o final, chegando até o último combate. Com apenas 15% da população global, os humanos sobreviventes lutavam contra os mutantes. Mesmo eles estando no número maior, pouco a pouco eles foram subjugados. Só que entre as trevas emergiu a luz. O chinês mais forte do mundo, Yening, veio salvar aquelas pessoas, rasgando em pedaços aquele monstro. Mas quando todos ali pensaram que tinha acabado aquela luta, uma mutação de nível desconhecido apareceu. 2 guerreiros que foram salvos por Ye contra-atacaram aquele monstro, mas em um piscar de olhos eles foram mortos. E a última sobrevivente, ao ver seus companheiros mortos, decidiu vingá-los. Mas como um inseto, ela quase foi morta. Por sorte, Ye salvou ela de novo. Yening era realmente muito poderoso, mas contra aquela mutação de nível 4, ele não poderia fazer nada. Talvez se ele tivesse mais tempo para treinar, já que ele só havia despertado há pouco tempo, eles teriam alguma chance. E os últimos sobreviventes, vendo a queda do mais forte, eles resolveram lutar, mas por fim todos ali morreram. Talvez a esperança morreu, quem sabe, né? Não se sabe o que aconteceu, mas Yening retornou 3 anos no passado, no dia que ele iria fazer o exame de despertar. Por ele ser um plebeu, ele foi impedido de fazer o exame. Os despertados do mundo procriaram entre si, para ter maior chance de produzir despertados mais fortes, já que para ter uma chance de despertar é em 1 em 1 milhão, mas nessa vida ele vai fazer de tudo para despertar. Na sua vida passada, quando ele foi proibido de fazer o exame,
Ele foi treinar em reclusão, e antes que ele fosse despertar o seu poder, veio uma notícia para ele. Como ele vivia no lado mais pobre daquele mundo, monstros atacaram sua vila, e sua mãe e sua irmã foram queimadas vivas. Foi assim que ele despertou seu poder, a espada do Deus divino, através da sua dor, da dor que emergia do seu coração. Mas nessa vida, ele vai fazer de tudo para concluir esse exame, custe o que custar. Depois de derrotar aqueles lixos que os impediram na sua vida passada, ele decidiu sequestrar um dos guardas, com a intenção de assim ser levado até a sala do exame. E após chegar lá, todos ali ficaram putos porque um plebeu estava ali, e mandaram matá-lo. Por sorte, ele sabia que o coronel estaria ali, e ele visava mais poder do que a classe social. O coronel acabou deixando ele fazer o exame, só que com uma condição: se ele não despertasse, ele morreria. Mas como Iei sabia do seu potencial, ele acabou entrando e começou a despertar. Todos ali puderam presenciar o tamanho e grandeza do seu poder. E pouco a pouco, ele chegou no nível que nem a pedra conseguia mais contabilizar para ele. E a pedra contabilizou que ele era um rank SS, mas na verdade, ele era um rank SSS. E nessa vez, ele não vai deixar mais sua família morrer. Eu realmente não quero aprender feitiços proibidos. Hoje veremos a história de Ning Feng. Ele era um jovem acostumado a ser o perdedor, já que era a terceira vez que ele fazia o teste de exame de despertar. Para ele seria mais um fracasso e ele voltaria para sua casa e viver uma vida miserável como sempre. Só que a sua amiga de infância, Wang Yui, que era 2 anos mais nova que ele, lhe deu um tapão na sua cara, para ele levar mais a sério o sistema de despertar. Lógico, como o prota ele era acostumado à derrota, ele simplesmente iria fazer o exame, seria reprovado e voltaria para sua vida normal como sempre. Já que a sua amiga de infância, ela era um gênio do país inteiro, e ela despertou uma classe de nível 5, com apenas 16 anos, no primeiro teste. Enquanto todo mundo ali respeitava ela por ser um gênio, eles não entendiam por que um gênio como ela era amigo de um fracassado como o Feng. Feng resolve nos contar um pouco sobre aquele mundo. Ninguém sabe o que aconteceu, mas um jogo onde existia dungeons veio para o mundo real, e após isso os humanos ganharam a habilidade de despertar. E as habilidades dessas pessoas eram super força, agilidade, magia ou suporte. Eles teriam que evoluir conforme eles forem avançando o level. Só os despertados poderiam entrar na dungeon. Era uma ótima forma de uma pessoa enriquecer. Quando Feng fez 16 anos, ele com o sonho de se tornar um despertado, ele foi para lá. Só que ele não despertou. E ainda mantendo suas esperanças com 17 anos, ele resolveu de novo. Só que ele foi humilhado de novo. E assim ele foi apelidado pelas pessoas de o herói da humanidade, como uma forma de deboche por ele ser sempre o azarão. E agora com 18 anos, sendo a sua última chance de despertar, como ele já era da casa literalmente, ele foi para a pedra para tentar despertar, já esperando a sua humilhação. Só que dessa vez os céus sorriram para ele. Só que infelizmente era uma habilidade de magia, de uma estrela. Quanto maior estrela você tiver, mais forte você se torna. Geralmente as pessoas que têm uma estrela, elas não viram caçadores, já que elas são muito fracas. Depois das pessoas rirem dele por ele ser uma estrela, ele foi para a sala de teste. Sabendo que seu nível era um lixo, ele resolveu se esconder enquanto todos ali lutavam. Só que seu plano foi por água abaixo. Um grupo muito forte de goblins apareceram na dungeon de teste. Por causa disso, ele acabou sendo cercado e teve que usar o seu poder. Na verdade, Feng escondia um segredo. Ele despertou 3 habilidades. A origem negra, quando ele usa essa habilidade, ele não recebe nenhum dano físico. Força negra, com essa habilidade é amaldiçoar o seu inimigo e fazer ele morrer aos poucos. A última habilidade, que é presente misterioso. Assim ele pode usar um feitiço proibido. Enquanto ele estava lutando contra os goblins, os professores que estavam fazendo o exame notou que uma força de um monstro de nível rei ou até supremo apareceu naquela dungeon, e nenhum deles tinham condições de lutar contra aquilo. Temendo pelos alunos, eles resolveram fazer todos eles retornarem. Mal eles sabem que na verdade aquele monstro era Feng. Ele temendo as pessoas, ele sabia que não poderia contar isso para ninguém, e ele precisava muito upar logo de leve para ficar mais forte, para que ele não vire cobaia nem dos humanos e nem dos magos das sombras. A revanche do melhor jogador. Baiji, ele era um jovem de 20 anos que gostava de se aventurar em jogos. Até que voltando para sua casa, ele viu um post mostrando um lançamento de um jogo chamado Tronos de Alma. Apesar dos seus gráficos serem acima do seu tempo, a sua dificuldade era extrema. Todos que morriam no jogo, eles retornavam ao nível 0 e perdiam todos seus itens. Como o jogo ele era muito bom, isso virou uma febre e foi um sucesso. Só que as pessoas desistiam, pois elas não conseguiam evoluir, já que sempre que morria, retornava ao nível 0. Mesmo o Bai morrendo muito, ele era muito paciente, e a sua stream até explodiu por causa disso, já que ele nunca desistia. Mas os seus esforços foram recompensados no final. Ele zerou o Trono de Almas, sentando no trono e se tornando o novo governante de tudo ali. Nesse dia feliz, onde todo mundo pôde finalmente ver alguém zerando esse jogo que não foi feito para ser zerado, no meio da sua stream, Bai foi esfaqueado, e na frente de todos que assistiam ele. Tudo que ele pôde se recordar eram 2 imagens, de um homem sombrio
E a outra memória era a máquina do hospital mostrando seus batimentos chegando a 0. E os médicos faziam RCP nele, mas os esforços dele foram à toa. Bai morreu. Sem saber para onde ele foi parar, com suas memórias confusas, uma voz que ele sempre ouvia quando ele jogava Trono de Almas veio em sua mente, dizendo que ele foi selecionado para ver se ele conseguiria fazer esse feito de novo. Bai ficou muito puto com isso. Como é que ele iria zerar esse jogo de novo, já que agora ele terá que fazer isso pessoalmente? O sistema diz para ele que dará 2 prêmios para ele, caso ele zere. Ele poderá escolher qualquer mundo de jogo para reencarnar, ou ele poderá voltar para o seu mundo real. Mas mesmo assim ele pensa que ainda seria difícil de zerar. Como ele zerou mais de 100 jogos em sua vida, o sistema resolveu dar um presente para ele. Toda vez que ele concluir uma quest, ele poderá selecionar algum tipo de int ou habilidade dos jogos que ele já zerou. Depois que Bai ouviu isso, ele aceitou zerar esse jogo muito difícil. Mas nem tudo são flores. Era para ele ser mandado para Mafis Akan, que era um lugar onde os iniciantes começavam a jogar. Assim que ele pegasse level 10, ele iria para a Selva Queimada. E quando ele passa para o level 30, aí sim ele começaria sua jornada na caverna de Ululante, que era onde os eventos principais começariam. Mas ele foi mandado direto para a caverna Ululante, e ele está no nível 1. Tudo que ele fez para zerar o jogo pela primeira vez, ele planejou seguir minuciosamente, até sua escolha de classe. Mas agora que ele está no mapa que era para level 30, mas ele resolve seguir o planejamento original, escolhendo a sua mesma classe que ele escolheu anterior. De 5 personagens que ele tinha, ele escolheu a 100 Classic, que era a que ele tinha escolhido anteriormente. É muito mais difícil zerar com ela, mas ele resolveu seguir seu plano. E nessa caverna, ele precisa liberar os NPCs. Como esse manual é novo, eu vou deixar para vocês descobrirem o que vai acontecer. Há 31 peças que virará o jogo. Imagina você viver o mesmo sonho por 17 anos. Isso poderá deixar qualquer pessoa maluca, mas para Gang Seo era uma coisa normal para ele, por causa que a sua vida era muito monogramática. Pelo menos seus sonhos o fazia feliz. O mundo real era tão chato para ele que ele só se adaptou para viver apenas do básico, trabalhando num emprego ruim, vivendo numa casa ruim, sem entender o motivo da sua família ter abandonado ele quando ele era criança. Mas tudo que o mantinha de pé são aqueles sonhos, que começou quando ele tinha 8 anos de idade, quando ele vivia no orfanato. Ele foi transportado para outro lugar, mas ele não ficou com medo, e como uma espécie de imã, o seu corpo foi guiado para a frente, até que ele se encontrou com uma mulher que usava uma máscara, e ela parecia que não ligava com a presença dele ali, e começou a guiá-lo para uma sala com várias pessoas que utilizavam máscara. Logo Gang percebeu que ele também estava usando uma máscara, e seu corpo era de um adulto, mesmo ele sendo uma criança, só que ele achou aquilo que era um sonho bem normal. Aquelas pessoas não foram hostis com ele, até convidando ele para jogar o jogo que eles estavam jogando, que era Mundo da Eternidade. Kang pensava como se eles fossem deuses, eles destinavam o destino dos outros. E após Kang escolher o seu nick, seria Snowman, que agora ele utilizaria esse nome pelo resto da sua vida, assim ele começou a jogar. E depois de se divertir demais naquela noite, ele resolveu contar para os seus amigos do orfanato o que ele viveu. Mas ninguém acreditou nele e começaram a isolá-lo porque eles achavam que ele era louco. Assim ele ficou sozinho no orfanato. E foi por isso que ele começou a ficar sozinho quando ele estava acordado. Então ele fez daquele mundo de sonhos o seu refúgio. E isso durou mais ou menos por 17 anos. E toda noite por 17 anos, quando ele dormia, ele jogava, em busca da ascensão do seu campeão. Quando seu avatar ele chega a um nível de ascensão, ele pode ir para a divindade. E Snowman pensava que hoje seria finalmente o dia que ele ascenderia com seu campeão. E aquela chance seria a última, já que a fase beta já estava terminando. E o jogo iria começar. Mas infelizmente o seu herói não ascendeu. Snowman resolveu, muito triste, acordar do seu sonho lúcido, mas ele foi transportado de novo para o sonho, e agora aqueles que demonstravam para ele carinho viraram seus inimigos, após os deuses ali descobrirem que Snowman era humano, e decidiram matá-lo, mas eles foram além. Eles iriam deixar ele voltar para a Terra, já que o mundo da eternidade se fundiu com a Terra. Então eles decidiram mandá-lo de volta para a Terra, para que ele pudesse concluir aquele sonho que ele tanto jogou, mas agora lúcido. Kang, ele se sentiu muito humilhado com aquela situação. Ele viveu aquela vida por 17 anos e no fim ele foi humilhado por todos. Ele prometeu em seu subconsciente, na sua mente, que agora ele iria ascender. Que assim que descobriram que ele era humano, descartaram ele como fosse um lixo, igual todas as pessoas no mundo real faziam com ele.